Bom dia a todos, iniciando a sessão do dia 28 de julho, da parte da manhã. Presentes doutora Lisiane, doutor Marcelo, doutor Ari, doutor Salvador, doutor Marco Antônio, doutora Semírias e doutor Breno. Ou seja, a turma está completa, a nossa pauta foi publicada, e aí inicialmente os processos que seria da relatoria da doutora Lisiane, que é o número 1, que é um paradigma, foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. O item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 também, porque fazem parte do lote paradigma. E o item 84 da pauta, que é também do mesmo contribuinte, que foi retirado a pedido do próprio contribuinte. Então, a gente não vai julgar nessa sessão, vai ser transferido para a próxima sessão. Então, vamos iniciar a pauta com o próximo item de julgamento, que é a relatoria do Dr. Marcelo. O item 10 da pauta, o recorrente é Palazzo, distribuidora de veículos e peças limitada. Dr. Marcelo, quando estiver disponível. Microfone, doutor Marcelo. Bom dia para todos. O processo já está na caixa e já está aqui apontado. Quando o senhor permitiu, eu inicio. Pode iniciar o relatório, Marcelo. Bom, isso aqui é um processo é uma declaração de compensação. A empresa é uma revendedora de veículos novos e usados e ela apresentou um pedido de restituição acompanhado de uma declaração de compensação. A unidade de origem não reconheceu o crédito porque não encontrou o DARF no seu banco de dados. Intimou o contribuinte a prestar informações e ele não fez. Chegou a DRJ, e a DRJ, aí ele apresentou uma manifestação de inconformidade em que ele diz o seguinte, que os créditos que ele está pleiteando, eles derivam de pagamentos a maior feitos, por quê? Porque ele, como uma revendedora de automóvel, ele carrega no preço dele a margem de lucro que é da montadora. Então, ele não poderia pagar PIS e COFINS sobre isso. Ele também defende aquela história que a gente já discutiu várias vezes aqui, que isso o PIS e COFINS nessa cadeia, ele incide sobre o regime monofásico, né? Então, a montadora paga e a revendedora não paga. Tá? E aí ele diz que ele tenta sustentar o crédito dele, dizendo aquela história da 11033, ele acha que a 11033 daria suporte para os créditos. A DRJ nem entrou no mérito da questão, porque ela disse o seguinte, olha, não tem registro do DARF, né? Na manifestação de inconformidade ele trouxe um pedido de restituição, e ele fala, olha, esse pedido de restituição ele não é objeto do processo, tá? O objeto do processo é uma declaração de compensação, e além do que, ele não trouxe uma planilha demonstrando o cálculo do crédito. Aí ele no recurso voluntário, eu até redigi aqui, né, eu transcrevi aqui os argumentos adicionais, ele vem defendendo, né, a questão de direito, né, do direito à restituição, o princípio da verdade material, por que não estão considerando os documentos e tal. Bom, meu voto por negar provimento ao recurso, por quê? Bom, o PRDCOMP original informa, que foi transmitido em outubro de 2004, ele informou um crédito de 16 mil, que seria relativo a um pagamento via DARF feito em abril de 2004. Como esse DARF não foi localizado, a unidade não homologou compensação. Então, ele trouxe esses argumentos jurídicos que eu falei para vocês. No recurso voluntário, ele apresentou um comprovante de arrecadação de COFINS de 32 mil, recolhido no mesmo dia. Então, ele não apresentou prova da legitimidade do crédito que ele utilizou para compensação, que seria o DARF de 16 mil, e também não apresentou demonstrativo de crédito. O pedido de restituição que ele apresenta, ele não é o objeto da presente. E o DARF de 32 mil, ele não conecta com o litígio. Portanto, eu nem entro na questão de direito, tá? Eu nem entro,
porque seria absolutamente desnecessário, não vou discutir. Se eu entrasse na questão de direito, também não daria, porque não acredito na tese dele, mas eu acho que não é necessário, porque não há prova da legitimidade, da existência, né, do direito, do suposto direito que ele alega. Portanto, presidente, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Marcelo. Alguém tem alguma dúvida? A matéria já é bem conhecida, né? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar o voto? Então, o doutor Marcelo está negando provimento ao recurso voluntário. Doutora Lisiane? Bom dia a todos. Eu acompanho o relator. Obrigado. Doutor Ari? Bom dia a todos. Eu acompanho o relator também. Doutor Salvador? Bom dia. Eu acompanho o Marcelo. Doutor Marco? Acompanho o relator. Obrigado. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Bom dia, amigos. Eu acompanho o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao item 10 da pauta do recorrente Palazzo Distribuidora de Veículos e Peças. Negado provimento para o item 10, como ele é um paradigma de um lote repetitivo, os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vão ter o mesmo julgamento, que é reproduzido, então todos esses itens foi negado provimento, por tratar-se de um lote de repetitivo. Próximo item da pauta seria o item 23, Central de Álcool Lucélia. Foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, os itens, se ele é relatoria do Dr. Marco, 23, e depois os lotes que seriam desse paradigma, né, de repetitivo, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, todos retirados de pauta, solicitação do contribuinte. O item 46 da pauta é o item Bourbon Special Coffee, que é da relatoria da doutora Semiramis, é um processo que a gente julgou parte desses processos na sessão passada, né? E aí, esse item, se não me engano, o 46 e o 48, 49, presidente. 49, saíram em vista coletiva. Né? Eles foram pedidos de vista da doutora Lisiane e depois convertidos em vista coletiva. Então, vamos fazer esses itens agora, né, para poder julgar em conjunto. Então, nós vamos fazer os itens que são o 46 e o 49, que é o retorno da vista da sessão passada. A doutora Semiramis, quando estiver disponível, à vontade. Bom, está na pasta os dois, senhor presidente. O mês passado nós julgamos uma leva desses processos, que a matéria exclusiva era aproveitamento de crédito presumido de aquisição de pessoa física. Então, o entendimento da turma foi por negar provimento a essa tese, e nós julgamos todos aqueles. Esses dois ficaram para trás, porque eles têm outros créditos em discussão, outras aquisições, né? Essa empresa, ela se autodenomina agroindustrial, e toda a auditoria dos créditos nasceu do pedido de ressarcimento de PIS, COFINS não cumulativo mercado externo. Então, a auditoria dos créditos demonstrou não só a questão do aproveitamento do presumido em relação à pessoa física, mas também em relação a acreditamento como insumo e outras linhas do DACOM em relação a créditos. A diferença desses dois que ficaram em aberto em relação aos outros é essa: aqui tem mais matérias. E qual foi a dificuldade que nós passamos na sessão do mês passado? A Delegacia de Julgamento, ela fez uma diligência para análise das notas, e análise das notas fiscais e análise dos próprios fornecedores da Bourbon. E essa diligência, ela acusou uma série de irregularidades que refletiram também o despacho decisório. Por exemplo, cooperativas que estornavam o valor do COFINS, fornecedores inidôneos. Então, a conclusão da DRJ e do despacho decisório era pela negativa total de creditamento dessa empresa. E ela seguiu se defendendo nesses autos, não alegou nenhum tipo de nulidade ou de cerceamento de defesa pelo fato do resultado dessa diligência não estar aqui. Por outro lado, no recurso voluntário, ela se refere a vários trechos da contra-argumentação que ela fez em relação a essa diligência realizada.
E ela informa também recentemente o julgamento feito, recentemente, há uns 5 anos atrás. O processo é bastante antigo. Ela informa o julgamento de um processo similar, que é justamente o processo onde foi feita a diligência da DRJ. E esse processo foi julgado pelo Francisco José como relator, e lá foi reconhecido todo o creditamento e afastado ponto a ponto dos argumentos levantados na diligência fiscal. Como aqui o contribuinte partiu da premissa de que essa diligência foi feita corretamente e ele rebateu os argumentos da diligência, num primeiro momento eu tinha entendido por considerar o processo saneado nesse aspecto. Depois, repensando em virtude da vista da doutora Lisiane, eu achei melhor pedir uma conversão em diligência desse caso para pedir à unidade de origem que anexe o inteiro teor do processo no qual está a diligência realizada. E tem que ser para a origem, porque ele já foi julgado no CARF, foi dado provimento e já retornou, então teria que ser para lá. Para a gente poder aproveitar a diligência e analisar as notas que estão nesse processo e também os períodos que estão nesse processo, porque a diligência ela foi bastante ampla, e a diligência claramente foi feita em relação à unidade de julgamento que vários processos compunham, né, na época. Então, infelizmente, com o tempo, os processos se separaram, e aí agora estamos com essa dificuldade. Então, o meu pedido seria esse, senhor presidente. Ok. Oi, perdão, pode falar. Não, pode continuar. Então, o meu pedido seria a conversão para anexar a íntegra do processo onde está posta a diligência realizada. Ok, doutora Semias, eu vi aqui, eu lembro da discussão, a gente discutiu sobre essa hipótese, né, então já ficou mais ou menos acertado. Então, os dois vão ser a mesma diligência, porque é para o mesmo processo, né? É o mesmo processo base que serviu para todos os outros que, infelizmente, se separaram, né? E o processo base, ele já foi julgado pelo Francisco José. Ok, então, a doutora Semias está encaminhando para a gente converter o julgamento em diligência, para a unidade junte a cópia integral do processo de final 2010-12, e isso é a decisão para o item 46 e 49 da pauta. Estamos julgando em conjunto. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutor Marco? Ok, obrigado. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por unidade de votos, a gente converteu o julgamento de diligência para que a unidade julgue integral cópia do processo de final 2010-12 para os itens 46 e 49 da pauta. O próximo item seria o 47, da recorrente JBS, mas foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. O item 48 seria agora o nosso item para julgamento. Doutor Ari é o relator. Doutor Ari, vamos lá para fazer, então, o item 48 da pauta, Edcamp Publicações Culturais. Ele está aqui, que ele saiu em vista para a conselheira Lisiane, foi convertido em vista coletiva, o relator votou por declinar a competência à primeira sessão do CARF. Teve ostentação oral do patrão do contribuinte, e a gente, na época, para poder ver melhor. Doutor Ari, o senhor pode fazer um relato aí para a gente só relembrar o processo, por favor? Sim. O que deu origem a esse processo foi uma exclusão do Simples. Foi feita uma exclusão do Simples, e aí fizeram o lançamento dos tributos e mais o PIS. Isso foi julgado na primeira sessão, tanto o PIS como a exclusão do Simples. Mais tarde, não fizeram um lançamento da COFINS, esse é um lançamento da COFINS, não tinham feito antes, porque o fiscal entendeu que não haveria lançamento a ser feito nesse... O relato do fiscal é o seguinte: relato fiscal que, a princípio, entendeu que as receitas omitidas pela contribuinte seriam de atividade desta comércio varejista de livros, é uma livraria, e que, assim, seriam tributados a alíquota zero no PIS e na COFINS a partir de dezembro de 2004, e que, por isso, deixou de lançar no auto de infração anterior o PIS e a COFINS
do período dezembro de 2004 a dezembro de 2005, reflexos do IRPJ. Mais tarde, entretanto, posteriormente, o órgão julgador é no sentido de que este só seria tributado a alíquota zero caso a fiscalizada trouxesse elementos comprobatórios de que tais receitas omitidas tiveram origem na atividade principal da empresa. Como a livraria não comprovou que só teve receitas da venda de livros, a fiscalização entendeu que haveriam outras receitas que, portanto, caberia o lançamento da COFINS, e aí foi feito esse auto de infração somente para COFINS. Eu entendi, e a discussão foi essa na sessão anterior, eu entendi, inclusive consta do termo de verificação e consta do auto de infração, que essa tributação da COFINS é reflexa da tributação do RPJ por omissão de receita. Como o julgamento foi feito pela primeira sessão, eu entendi que caberia uma resolução para declinar a competência para a primeira sessão. A dúvida ficou, como esse auto de infração foi feito mais tarde, ele seria, na realidade, um auto de infração complementar, e não seria tributação reflexa. Ele seria autônomo e teria que ser julgado aqui nessa sessão. Entendo eu, aí ponho a julgamento pela turma, que se não for reflexo e for considerado um lançamento complementar, de qualquer forma ele depende do julgamento do principal, que é de RPJ de omissões de receitas, lá pela primeira sessão. Então eu proponho que, se não se considerar tributação reflexa, que não se quiser encaminhar para a primeira sessão, que se faça o sobrestamento desse, aguardando o julgamento daquele principal, para que a gente possa saber se houve omissão de receita mesmo ou não. A minha proposta é por tributação reflexa, porque consta do auto de infração. O meu voto, então, é por uma resolução declinando competência para a primeira sessão. É isso, presidente. Ok, doutor Ari, eu andei olhando o processo também, eu já me posicionei, eu tinha uma dúvida, mas eu acho que, como tem, porque quando o auto vem muito separado, acontece muito com IPI às vezes, fica mais tranquilo, porque se separa claramente. Por exemplo, você está fazendo um auto de reflexo de IPI, mas tem uma classificação de mercadoria com a matéria bem típica do nosso caso, e aí é diferente, que a primeira não faria discussão sobre classificação de mercadoria. Mas nesse caso eu entendi, até foi o que eu dei uma olhada no processo, porque o doutor Ari falou, o próprio auto já diz claramente que ele está lançando por causa do outro processo. A tributação reflexa vem aí muito diretamente. Então, eu entendo que é complicado, ainda continua sendo um assunto difícil, eu acho, mas a priori seria da competência lá da primeira. Agora, a matéria a gente vai botar em votação, né? Mas a priori eu tenho a tendência a concordar com o doutor Ari de passar, porque o fiscal fez o lançamento baseado só no outro. Apesar de ser complementar, mas ele não está lançando uma coisa diferente, ele está lançando o que ele está, eu esqueci de lançar junto com esses três, esse aqui também. Então, teoricamente, estão todos por lá. Bem, aí é a minha posição, mas a gente vai colocar isso em votação. Alguém quer alguma dúvida? Tirar alguma dúvida do relator? A gente pode colocar em votação. Então, o doutor Ari está encaminhando, no primeiro momento, uma resolução para encaminhar a primeira sessão, declinar a competência da primeira sessão do CARF. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Bom, eu fui uma olhada no processo e me parece que o principal ponto realmente é a omissão de receita, né? Apesar do lançamento ser devido a isso, e também a questão da receita ser de venda de livros, mas é a omissão de receita. Então, eu concordo com a Ari. Eu acho que não tem como separar, é o mesmo aspecto, depende da omissão de receita, e eu entendo que é reflexo, então eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo, tá. Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, por unidade de votos, converter o julgamento, declinar a competência à primeira sessão do CARF. O próximo item da pauta, o 49 nós já julgamos, que é o da Bourbon.
é o item 50 de relatoria do Dr. Salvador. Nós retiramos de pauta para poder verificar a existência de lotes repetitivos, mas e aí até a gente discutiu isso na sessão passada, porque teve origem num lote repetitivo, mas o problema é que ele já foi devolvido ao Dr. Salvador como um processo normal e o lote não veio. Então, eu entendo que é melhor a gente julgar, eu acho que a gente deve julgar o processo, até porque eles são independentes, né? Na verdade, o lote repetitivo é uma facilidade para a gente conseguir os julgamentos com mais rapidez, né? E uma melhor efetividade. Mas, nesse caso, eu não entendo que não tem nenhum impedimento para a gente julgar, e se eventualmente depois os outros lotes voltarem ou separados ou em lotes, e aí o CARF pode remontar um outro lote repetitivo e fazer sorteios com paradigmas já do jeito que a norma determina. Não necessariamente a gente pode travar esse julgamento para guardar um lote que a gente nem sabe como ficou, né, que teria que estar na distribuição. Então, eu entendo que a gente pode prosseguir no julgamento. Doutor Salvador, só para relembrar a matéria, por favor, então, do processo. Eu estou copiando aqui. Estou copiando ainda, está 78%. Está acabando aqui, só um minutinho. Está falando que vai demorar 25 segundos, se essa previsão do Windows aqui está certa. Apareceu. Aqui para mim aparece como concluído. Tá aí já na pasta? Tá. Então, esse aqui é o seguinte, ele é uma decomp, não sei se é decomp ou ressarcimento, deixa eu ver. É um pedido de restituição, né, aquele ressarcimento, né, feito pelo Credicomp, em que ele verificou na sua escrita contábil que ele incluiu na base de cálculo da COFINS, do PIS, esse aqui é de PIS, algumas receitas que eram receitas financeiras, tá? Então, ele fez esse pedido de restituição por conta da declaração de inconstitucionalidade da inclusão de receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da COFINS. O período de apuração aqui, todos os processos eles são do ano 2000, tá? Esse que nós estamos analisando aqui especificamente, o período de apuração é dezembro de 2000, e ele tem um valor de R$ 10.800 de pedido de restituição, né? Então, quando a gente analisou esse processo na primeira vez que ele veio para a turma, eu identifiquei no DACOM, na escrita contábil e no pedido de ressarcimento no DECOMP, uma pequena diferença dos valores que estavam escriturados na contabilidade como receita financeira. Então, a gente resolveu baixar em diligência para que a unidade de origem verificasse essas diferenças e constatasse qual que é o valor exato de receita financeira que estava na contabilidade do contribuinte. Isso retornou, então, para a diligência, eles fizeram a análise da contabilidade, do DACOM e do pedido de restituição, e eles verificaram que em alguns meses tinha, sim, uma diferença, mas em outros estava certo. Em alguns, até, ele tinha um crédito maior do que o que ele pediu, mas como ele pediu menos, a diligência reconheceu só o montante até o teto do pedido. Então, eu fiz aqui até uma tabela, se vocês forem para a página... Desculpa, presidente, eu fiz o voto com base em todos os processos que foram baixados juntos para a diligência. Então, o nosso, que nós estamos analisando aqui, é esse PIS de dezembro de 2000. Lá na página 9 tem uma tabela, tá vendo? Então, todos os processos aqui e todos os DECOMPs. Todas as DECOMPs. O nosso é PIS dezembro de 2000, tá? Então, ele verificou que tinham algumas diferenças, alguns meses estavam certos, tá? Ele mesmo já resolveu ali quais eram as diferenças, o contribuinte foi chamado para se manifestar sobre a diligência e ele concordou com tudo. A diferença, eu acho que foi no mês de junho, setembro, se eu não me engano, tá? Que não é parte do nosso processo aqui. Nosso processo é dezembro, tá? De 2000. O nosso processo de 2000 estava tudo certo. Aqui, ó, PIS 2000, ele pediu aqui, ó, tá na página 10.
Ele pediu 10.882 e o crédito reconhecido pela diligência é exatamente o valor que foi escriturado na contabilidade e foi pedido pelo contribuinte e reconhecido pela diligência. O contribuinte ele foi notificado para se manifestar sobre a diligência, ele concordou com todos os termos, então aqui eu dou provimento ao recurso voluntário reconhecendo o crédito conforme reconhecido pela própria diligência fiscal. E nesse caso, integral o provimento, né? O nosso aqui, sim, é integral. Como esse aqui é o único que nós estamos julgando, por exemplo, tem um aqui, ó, só para vocês verem qual que era. Se eu não me engano, é setembro. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui que ele pediu a menos, né? Pediu menor do que a diligência reconheceu na escrita. Que eu não lembro qual que é agora, não vou lembrar. E aí ficou reconhecido até o teto do pedido, né? E o contribuinte concordou também, então nós estamos julgando aqui só o PIS de dezembro de 2000, que é no limite da nossa demanda aqui, eu dou total provimento ao recurso. Ok, às vezes até a dificuldade da gente fazer lote seja isso, porque às vezes na diligência vão ter valores separados para cada processo, eu não posso dar o integral ou parcial no paradigma, talvez vai ter que vir um lote separado para cada processo ser analisado individualmente para verificar o valor para a concessão de cada um deles, de acordo com a diligência. Mas no nosso caso aqui, então, a votação é para dar provimento integral ao item 50 da pauta, que é o processo do final 2011-18, da ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Limitada. Isso. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanhe o relator. Obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado. Doutor Ari? Acompanhe o relator. Obrigado, doutor Ari. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semir? Obrigado, doutor Marco. Acompanho. Ok, obrigado, doutor Semir. Doutor Breno? Presidente, acompanho. Voto extremamente didático. Parabéns, viu, Salvador? Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Ok, então, votado o item 50. O item 51, que seria de relatoria do Dr. Breno, SEW Eurodrive Brasil Limitada, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. O item 52, também do mesmo contribuinte, foi retirado de pauta também. O próximo item a ser julgado é o item 53, ENSA, Empresa Sul-Americana de Montagens S.A., a doutora Lisiane é a relatora. Nós temos o item 53, 54, 55, que são da mesma empresa. São todos iguais os processos, doutora Lisiane? Tem que ligar, acho que o microfone. Desculpa. São todos iguais, então podemos julgar em conjunto, né? Então, prezados colegas, nós vamos julgar em conjunto, então, os itens 53, 54 e 55 da pauta. Doutora Lisiane, quando estiver disponível, à vontade. Só um minutinho para copiar. Ok. Já chegaram? Já conseguiram acessar, colegas? Deixa eu ver aqui. Eu mandei copiar o processo, não devia ter mandado junto. Eu uso dois computadores. Não consigo mexer, agora já foi.
Eu uso 2 computadores, aí o que eu uso para gravação, ele tá ligado em rede, né? O cabo. O outro vai via Wi-Fi, aí é mais lento mesmo, não tem jeito, né? A velocidade. Com cabo, ele fica muito mais rápido, a baixa é bem mais tranquilo. O meu chegou aqui. Chegou? Também chegou aqui para mim. Tá. O meu deu uma travada, mas eu posso falar. Então pode iniciar. Chegou para todos, colegas? Todo mundo tem acesso? Todo mundo já está com acesso, então. Pode falar, Tadinho. Só confirmando, é o final de 2009 e 76, né? O 76, eles são bastante similares, né? E... mais um minutinho. Pronto. Resolvido. Eles são bastante similares, eles tratam de compensação de PIS e COFINS, e a questão principal aqui é provas, né? Na verdade, basicamente, os documentos contábeis foram juntados no recurso voluntário. Então, a decisão ela foi contrária ao contribuinte, porque não houve comprovação dos créditos, né? E agora o contribuinte junta uma série de documentos, mas também não faz uma análise mais detida, né? Ele junta os documentos, junta a DACOM, junta a nota fiscal, junta a DAF, e ele diz que houve um erro, né? Então, basicamente, a questão é essa. Então, ele acredita que com esses documentos, ele comprova que houve um erro de preenchimento da DCTF, né? Uma diferença da DCTF e DACOM, e que com os documentos estaria comprovado que existe efetivamente o crédito. E os documentos que ele junta também são basicamente os mesmos. Ele junta cópia do livro diário, cópia do livro razão, né? E notas fiscais do período. O Interlei, você está sem microfone, eu tiro aqui para não atrapalhar a gravação, esqueço. Até na reunião que a gente teve de presidentes foi perguntado, como é que faz para poder, porque eu falei que desligava, né? O pessoal, não, mas aí não esquece, não, eu esqueço, aí o pessoal me lembra. Tem 7 colegas lá para me lembrar que eu esqueci de ligar o microfone. Aí não tem problema, não. Essa matéria já é conhecida, né? Aquilo que o doutor Marcelo fala sempre, né? Só a apresentação do documento em si na segunda instância, sem indicação clara de que é o erro, apontando onde é que tem, a gente não aceita. Doutor Marcelo, algum comentário, doutor Marcelo, que tem? Ok. Então, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Doutora Elisiane, pode passar o voto, então? Pode resumir, porque é bem conhecida a matéria. Então, esse é o ponto, né? Os documentos foram apresentados só agora, né? Não há uma análise mais detida, tem um recurso voluntário, que alega o princípio da verdade material, solicita diligência e são apresentados os documentos. Então, me parece que nessa etapa isso não é suficiente para comprovar o direito creditório. E aí a senhora está negando provimento ao recurso? Isso. Ok. Doutora Elisiane, então, está votando. Aí são os itens, nós estamos votando em conjunto, ok? Os itens 53, 54 e 55. Em todos os 3, doutora Elisiane está negando o provimento. Doutor Marcelo, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho a relatora. Doutor Salvador? Com a relatora. Doutor Marco? Acompanho a relatora. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, nos itens 53, 54 e 55, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário. Bem, colegas, nós encerramos a sessão da manhã. Já dentro da pauta, a gente já encerrou a sessão da manhã. Como a gente já tem conversado, existe uma portaria da presidente do CAF que permite a gente antecipar as sessões da tarde, quando é no mesmo dia, né, que é o nosso caso aqui. Então, para efeito de trabalho, como a gente já está com tudo pronto, eu vou antecipar a sessão que iniciaria às 14 horas, que iniciaria com o item 56 da pauta, da relatoria do Dr. Breno, que é a VIF. Só que eu não vou iniciar agora, não, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, ok? Então, na volta do intervalo,
nós vamos iniciar os itens da sessão da tarde, que iniciaria às 14 horas, dentro da prerrogativa da portaria da presidente do CAF, e vamos antecipar essa reunião da tarde. Doutora Val, a senhora pode encerrar a gravação e a gente retorna em 10 minutos, ok?